de interesse público, não só trata-se de políticos que seriam administradores e foram investigados por trabalho escravo. Talvez você não saiba, mas o Goiás é líder em trabalho escravo no Brasil. E a família Caiado consta na lista sua. Para se ter uma ideia, cerca de 729 trabalhadores foram resgatados entre janeiro e novembro de 2023. Entre as irregularidades encontradas pela fiscalização, havia cobrança de aluguéis de barracos usados como alojamentos. O pecuarista Emival Ramos Caiado tem um nome em destaque em muitas instituições, inclusive em escolas. O Ramos Caiado Filho, primo do Caiado, né? É figura carimbada na lista suja. Sempre com trabalho escravo no Brasil, no estado do Goiás. Ele já foi denunciado por confiscar carteiras de trabalho, descontar dos salários valores referentes até comida que servia aos seus empregados, obrigá-los a jornadas de 13 horas diárias, sem descanso semanal, e oferecer como abrigo barracões, sem energia elétrica, banheiro ou camas. Alvo de fiscalização em 2010, Emival Caiado foi condenado. Desde então, empreende uma batalha jurídica, né, tentando se defender, para tentar retirar seu nome da lista suja da mão de obra escrava. Mas, em maio de 2022, o nome de Emival Ramos Caiado, que é homenageado em muitas instituições, inclusive escolas, voltou a essa lista suja, essa lista negra. Foi verificado que essas famílias possuíram escravos na época do Império. E muitos seus sucessores, né, foram investigados. Trabalhos comparados à escravidão. E o governador Ronaldo Caiado teve parentes próximos denunciados pelo mesmo motivo. Entre os denunciados, nós tivemos aí o Jader Barbalho, né, senador por muito tempo aí pelo MDB, o Jaime Campos, do União Brasil, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Esses foram investigados na sua descendência a famílias poderosas e com longa trajetória política em seus estados, cuja influência se perpetua até hoje. E não há nenhuma arbitrariedade, nenhuma conjunção com o passado sujo que atrapalhe esses políticos no atual momento. É que tanto Barbalho como Campos, que são donos de fazenda, onde fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego encontraram trabalhadores em situações muito próximas à escravidão, e o mesmo ocorreu nas propriedades de dois parentes do atual governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Mesmo com essas matérias perturbadoras, não afetaram em nada a condição política de nenhum deles. O interessante é que a condição política desses nomes citados se fortaleceram. A impunidade, o fortalecimento do próprio judiciário, que enfatiza que, muitas vezes por suas decisões, enfatizam a condição de ser normal fazer a coisa errada, é o que vemos muito no serviço público, contratos ilícitos de milhões e milhões, recebendo punições de multas,
de R$ 300, coisas irrisórias dentro de um contexto amplo de valores que seriam destinados ao uso público. Um dos casos é em relação ao uso de mão de obras análogas à escravidão, resultou em arquivamento. Outros 3 resultaram em multas, mas multas irrisórias se comparadas ao patrimônio dessas famílias. As famílias Barbalho, Caiado e Campos estão no poder há muitas décadas. São centenárias, na verdade. Assim como outros clãs políticos e que foram revelados pela vida pública desde o Império. E parte desse poderio, dessa fortuna, que muitas vezes são incalculáveis, elas foram adquiridas e persistem até hoje. E muito disso teria sido obtido por meio do trabalho de pessoas escravizadas. Caracteriza essa condição de trabalho análogo à escravidão quando uma pessoa é submetida a jornadas excessivas de trabalho, exaustivas, condições degradantes de trabalho, né, e são presas ali por dívidas, né, com ou sem restrição na locomoção, ou seja, tiraram os grilhões, né, mas a condição de trabalho ainda é escrava, ou seja, comer, beber, dormir, receber para pagar por o tempo estado trabalhando por seu senhorio. Isso é muito estranho se você for ver o contexto histórico da escravidão. Os escravos eram libertados, a maioria permanecia no local, fazendo praticamente o mesmo serviço, agora sem a bola de ferro. Mas a prisão dele já era espiritual. Utilizar o ser humano em um trabalho forçado, excessivo, ele ainda faz parte de muitos daqueles que vieram a suceder os patrões escravistas da época do Império. O livro, na verdade, História de uma Oligarquia, Os Bulhões, de Maria Augusta de Santana Moraes, ele próprio alforriou todos os escravos, os escravizados, de seu latifúndio em 1888, ou seja, muito próximo ali da assinatura da Lei Áurea. A disposição de solucionar pessoalmente a questão da escravidão, e nessa época, segundo a reportagem da revista, ele articulou, né, com outros fazendeiros, latifundiários, que procedessem da mesma forma, né? Mas ele previa mais benefícios materiais e políticos do que a questão humanitária. Isso porque a total falta de alternativa de trabalho e sobrevivência de negros, foi o que eu falei anteriormente, impune ele a permanência na fazenda de origem. Talvez até em condições piores, né, do que as anteriores, porque colocava nele um sonho de possuir algo. Tem um outro trecho sobre o passado da família, onde a pesquisadora cita que Giva Caiado, neta de José Caiado, disse em entrevista que se lembrava do dia da euforia dos escravos. E eles cantavam, dançavam e chegaram até a beijar os pés do seu benfeitor. Essa também é uma memória repassada a Dona Maria Fleury, né, muito antes de 1888. Antônio José Caiado, segundo ela, aboliu a escravidão nas fazendas dele. Eram as fazendas Europa e a Santa Teresa.
né? Eles conseguiram que diversos amigos fizessem o mesmo. E ainda declarou, né, de hoje em diante vocês estão livres. Porém, ninguém quis sair da fazenda, ninguém saiu. Quer dizer que era bom o Senhor? Todos, na época, pediram para ficar, recebendo salário, mas pagando a comida, pagando as ferramentas e pagando tudo que fosse usado no seu trabalho. A Pública ela traz um texto muito interessante sobre as memórias da família sobre Antônio José Caiado. Que são parecidas no sentido de que ele teria sido um benfeitor para os escravizados. Outras citações falam da inexistência de troncos, né, de tortura, mesmo considerando o plantel da família. Estimava aí 100 escravos, né, sendo que 40 trabalhavam no engenho de Santa Teresa. Isso foi escrito por Bueno, né? E para a pesquisadora, porém, essa memória coletiva da família, que os coloca em uma posição de mocinhos que alforriavam escravizados, serve para os credenciar a permanecer como proprietários de terra, grandes administradores das relações de trabalho, de benfeitoria, de amor ao próximo. É interessante que a população ela construiu uma memória muito em acordo com a família, com os relatos da família, né? Que tinha assim era um sinônimo das relações sociais na colônia e no Império. E eu acredito que com essa concepção a história deveria ser reescrita, né? E conceituar esse processo de transição da escravidão como uma coisa boa. Os Caiados, de fato, continuaram como uma das grandes propriedades, ou imensas propriedades de terra em todo o estado de Goiás, e são donos até hoje, até os dias de hoje. E se envolverem em outras situações gravíssimas durante esse período, brigas por terras, eles são outra parte da história, né? E nesse contexto que 2 dos parentes de Caiado, com texto e propriedade atual, foram flagrados, né, com trabalho análogo à escravidão em 2 fazendas. Em 2010, 26 trabalhadores foram resgatados em uma fazenda de propriedade de Emival Ramos Caiado, o mesmo que tem nome em escolas, né? Primo do governador de Goiás, eles estavam donos das propriedades e donos desses escravos que já fazem parte do pós-Lei Áurea. E essas pessoas estavam expostas a uma série de riscos, né? Não tinham acesso a banheiro, água potável, energia elétrica. E segundo o próprio relatório da fiscalização, os trabalhadores ainda não tinham que pagar pela comida, né, pagar pelas ferramentas, e isso gerava dívidas perpétuas e vínculos quase que eternos com seus empregadores. E essas imagens dos locais que essas pessoas eram mantidas, e isso em propriedades da família, parentes, Caiado. Em propriedades de pessoas homenageadas com nome em escolas. Além dele, no caso
dos Caiados, né, o Antônio Ramos Caiado Júnior, tio do governador, entrou na lista de trabalho sujo, trabalho escravo, em 2014, né, quando fiscais encontraram 4 trabalhadores submetidos a condições degradantes e jornadas excessivas de trabalho, trabalhando na produção de carvão em Nova Crixá, a 400 quilômetros de Goiânia. Os trabalhadores que foram resgatados na época afirmaram que eram obrigados a trabalhar até 19 horas seguidas, das 2 horas às 21 horas. E eles produziam carvão vegetal, sem equipamento nenhum de proteção, usando chinelos, sandálias e às vezes descalços, bermudas, né, qualquer tipo de trapo, em contato direto com essa fumaça tóxica. Né, o alojamento em que viviam também não tinha condições nenhuma, ou seja, trabalhar de 2 horas da manhã às 9 horas da noite, eu acho que nem sequer tinha condições de fazer o higiene mínimo, né? Mínimo, não teria essas condições. Então, era um trabalho pior até do que o trabalho escravo. Essa reportagem completa, que é muito interessante, ela pode ser vista na Pública, e eu recomendo. É altamente profissional e confiável, uma fonte confiável de informação. Seria muito importante para aqueles que têm curiosidade sobre a constituição histórica do Estado do Goiás, seu processo de desenvolvimento, o latifúndio e o uso da mão de obra escrava, já que temos boa parte da população de cor negra ou parda e grande parte descendente desses escravos, seria importante estudar, ler, refletir sobre a perpetuação dos seus algozes.